Oi! E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Bruno de novo. Dessa vez, ó, tô com o cabelo cortado, barba feita, não tô parecendo mais um louco. E nessa aula aqui, eu decidi dar uma pausa naquilo que eu tava falando e falar uma coisa interessante sobre a atmosfera da Terra. Eu vou falar bem brevemente alguns conceitos básicos, como pressão atmosférica, falar dos tipos de atmosfera que a Terra possui, né? Algo bem rápido, bem tranquilo, que de extrema importância, né? Que com certeza vai fazer um diferencial se você souber isso, né? Porque isso sim cai em vestibulares, concursos, etc. E eu vou estar falando aqui rapidão para vocês. Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, logo de começo, de início, eu quero estar falando aqui, vou falar sobre a composição da atmosfera terrestre. Bom, a nossa atmosfera ela é composta por 78% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio, né, que a gente conhece, não só dois, 1% de outros gases, incluído vapor de água, né? Ali pode estar incluído o dióxido de carbono, o xenônio, o hélio, o dióxido de enxofre, enfim, os diversos outros gases que a gente conhece lá da família dos gases nobres, né? Essa é a composição básica da nossa atmosfera, certo? Bem tranquilo. Agora o próximo conceito é sobre pressão atmosférica. O que é pressão atmosférica? A pressão atmosférica é a pressão, lembra lá da física mecânica, é uma carga sobre uma certa área, né? Aqui é a mesma coisa. A pressão atmosférica é a carga, ou seja, o peso da coluna de ar que está acima da nossa cabeça. Ou seja, eu estou aqui, acima da minha cabeça está exercendo uma certa pressão, certo? E essa pressão é chamada de pressão atmosférica. Então, isso é pressão atmosférica. É a coluna de ar que exerce sobre a nossa cabeça. Tranquilo? Bom, aqui eu trouxe duas imagens. Do lado esquerdo eu trouxe um gráfico mostrando a relação de altura e pressão, que eu vou comentar já já. E do lado direito aqui eu trouxe uma figura de um moleque, né? Que aqui ele está em diferentes alturas, altitudes, e por conta disso a pressão que vai exercer sobre ele é diferente. Vamos começar pela figura. Reparem que aqui ele está a uma altitude de 0 metros, né? Que ao nível do mar, que a gente chama. Aqui ele está em Santos, né? Santos é nível do mar, enfim. Tá vendo que sobre ele está exercendo uma coluna de ar bem grande? Se a gente for aqui para cima, nessa altura de 860 metros, a coluna de ar, ó, ela é menor. Então aqui a gente já consegue perceber uma relação que quanto maior a minha altitude, a minha altura, menor é a minha pressão. E quanto menor a minha altitude ou a minha altura, maior vai ser minha pressão. Maior vai ser essa coluna de ar exercida sobre a minha cabeça. Tranquilo? É isso. E esse gráfico nos diz justamente isso. Ele é um gráfico de altitude por pressão. O eixo Y é a nossa altitude, a nossa altura. E o nosso eixo X é o gráfico da nossa pressão, né? Valor de pressão. Percebam que à medida que eu aumento a minha altura, a tendência da pressão diminuir, a coluna de ar ser menor. Então, por exemplo, 8 km de altitude, eu vou ter uma pressão de aproximadamente 400 milibar. Aqui está em milibar, que é uma unidade de medida de pressão, né? Mas pode ser atm, pascal e etc, certo? Olha lá, quanto mais eu aumento, por exemplo, 12 quilômetros, menor vai ser minha pressão. Ó. Caiu para 250. 16 quilômetros, minha pressão cai para 200. Então é uma curva exponencial, né? Decrescente. Quanto maior minha altura, menor minha pressão. E do contrário também vale. Quanto menor minha altura, quanto mais eu diminuo minha altura, mais pressão eu tenho, ou seja, maior a pressão atmosférica sobre a minha cabeça. Tranquilo? Se a gente for fazer uma analogia aqui a limites, se a gente falar que o limite de um valor x que tende ao mais infinito, qual que vai ser esse valor? O que está dizendo aqui? Se eu tenho um valor x que tende ao mais infinito, ou seja, ele tende a crescer infinitamente para o eixo, para o lado positivo, que é para cá assim, o que acontece? O meu limite é zero. Ou seja, a tendência de quanto mais eu aumento a minha pressão,
Quanto maior for a minha pressão, mais próximo de zero vai ser minha altitude que eu vou estar, certo? Só uma analogia, um tipo de analogia, mas é isso que eu queria passar para vocês. Tranquilo? Pressão atmosférica. E aqui que entra a parte que realmente eu estava querendo falar, que é sobre camadas da, camadas da atmosfera terrestre. A nossa atmosfera ela é composta basicamente de 5 camadas. Aqui está uma figura que mostra justamente isso. Aqui está o nosso planeta Terra. Logo, em seguida, na camada mais interna, a gente tem a troposfera, depois a estratosfera, depois a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Do lado aqui, do lado direito, eu trouxe um gráfico que ele mostra a relação de altitude e temperatura nessas camadas da atmosfera. Bom, começando aqui pela troposfera. A troposfera é a camada mais interna da Terra e ela vai de aproximadamente, aqui no gráfico, de 0 a 10 km de altitude, e ali é onde ocorre praticamente todos os fenômenos climáticos, meteorológicos, por exemplo, chuvas, ventos, tempestades, furacões, tornados, etc. É onde ocorre todos os nossos fenômenos meteorológicos. De 10 km, em 10 km, a gente tem o que a gente chama de tropopausa. Tropopausa é uma região de transição entre a troposfera e a estratosfera, certo? Falando do próximo item, um pouco aqui, e vale ressaltar que na região da troposfera, à medida que eu aumento minha altitude, a minha temperatura diminui, tende a diminuir, né? Como está mostrando aqui, ó, a linha de temperatura é essa aqui, ó. Deixa eu destacar em vermelho aqui para dar para ver melhor. Ela vai variando ao longo das minhas camadas, que eu vou explicar. Tranquilo, troposfera, né? Tropopausa, região de transição entre a troposfera e a estratosfera. E a estratosfera aqui. A estratosfera é a segunda camada da nossa atmosfera, e ela vai de 10 km até aproximadamente ali 30 km, 10 até 50 km, como mostra aqui o gráfico. Na estratosfera ocorre um fenômeno inverso de temperatura. À medida que eu aumento a minha altitude, a minha temperatura ela aumenta, como vocês podem ver aqui no gráfico. A minha temperatura vai aumentando até acabar a minha camada da estratosfera. Por que isso? Ali é a região onde contém a maior densidade de moléculas de ozônio, né? O3, que é a camada de ozônio responsável por refletir e absorver a radiação solar. E é justamente por isso que, ao invés da temperatura diminuir ainda mais, ela aumenta, porque o ozônio é uma molécula, é uma molécula que absorve a radiação solar. Se ela absorve, ela tem uma alta quantidade de calor, né, contida nela. E por isso que ali naquela região a temperatura é maior do que a troposfera. A estratopausa é a mesma coisa, é uma região de transição entre a estratosfera e a mesosfera. A mesosfera ali, ela vai de 50 km até 80 km de altitude, e ali ocorre de novo a inversão de temperatura. À medida que eu aumento a minha altitude, a minha temperatura ela diminui. Por fim, a termosfera, né, que é a penúltima camada, ela é ali onde é a região onde tem menos densidade de átomos, né? Por conta disso, não há muitas colisões entre partículas, entre átomos. Ou seja, elas não dissipam calor por colisão. A única dissipação de calor que vai ter ali, que é o que explica o aumento de temperatura ali naquela região, é que ali as partículas, os átomos, têm uma alta velocidade. Se elas têm uma alta velocidade, logo elas têm uma alta energia cinética, que é a energia relacionada ao movimento. Se elas têm uma alta energia, o que acontece? Energia é análoga a calor. Se tem calor, a temperatura ocorre novamente a inversão de temperatura. À medida que eu subo, a temperatura aumenta. Tranquilo? E a exosfera, ou ionosfera, é a última camada. Ali é onde tem baixa densidade de átomos, né, de gases, etc. Só que ali
é a camada mais próxima do Sol, se comparada, por exemplo, à troposfera. Ela fica mais próxima do Sol, porque é a mais externa. Logo ali, ela vai receber uma enorme quantidade, uma enorme energia do Sol, ainda mais quando o Sol está na sua fase de atividade, erupção solar, certo? E por conta disso, os poucos átomos que ali existem, eles vão ser ionizados. Ou seja, eles vão perder elétrons ficando ionizados positivamente, né? Os chamados cátions. Então, ali ocorre a ionização desses átomos. Bom, o que eu tinha para falar das camadas da atmosfera terrestre é isso. Um fator interessante aqui, ó, que está relacionado a essas camadas é a radiação de baixa frequência ou ondas de rádio, que são as ondas de rádio, né? Baixa frequência. Esse desenho está um pouco ruim, mas aqui a gente tem uma torre de transmissão, transmissão AM, de rádio, baixa frequência. O que acontece? Na última camada, na ionosfera, a gente tem 3 subcamadas, D, E, F, certo? Essas camadas, elas são responsáveis por absorver radiação de baixa frequência. E a ionosfera, para quem não sabe, é a camada onde ela reflete essas ondas de rádio, ondas de baixa frequência. De dia, a gente tem a presença da camada D, da camada E e da camada F. Então, se eu tentar transmitir essas ondas de rádio durante o dia, elas a gente vai ter um maior atrito ali para ela poder chegar na ionosfera e ser refletida novamente para a Terra. Por quê? A camada D e a camada F, elas absorvem essas ondas, né? E o pouco de radiação que passa, né, radiação de baixa frequência, ó, aqui, o pouco que passa e é refletido, no caminho de volta, ó, que eu estou indicando com a seta aqui, no caminho da volta, o que acontece? Ela é absorvida novamente pelas camadas E e D. Durante a noite, o que acontece? As camadas D e E, elas somem, né? Ou são pelo menos enfraquecidas, por conta que a radiação solar é bem menor, né? Então, quando a gente emite as ondas de baixa frequência, as ondas de rádio, elas vão ser refletidas na ionosfera, né, que é a última camada, na camada F, e vão ser emitidas e refletidas tranquilamente, porque você não vai ter aquelas duas camadas de absorção dessas ondas. Então, elas vão voltar para a Terra tranquilamente. Então, é por isso que de dia o sinal da rádio, por exemplo, é bem ruim, é bem mais difícil. Ou seja, de dia o sinal da rádio é bem pior do que à noite. À noite você tem uma maior facilidade de transmissão dessas frequências baixas, certo? Que são as ondas de rádio. Esse é um fenômeno relacionado às camadas da atmosfera terrestre. Bom, é isso que eu queria falar. Se você gostou, deixe seu like, compartilha. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.